Hoje no nosso programa a gente fala tudo sobre as novas regras da aposentadoria. A gente quer esclarecer a partir de agora as dúvidas do nosso público. Para isso a gente recebe o professor de Direito Previdenciário e Constitucional, Lael Viana. Mais uma vez, professor Lael, muito obrigada pela presença. Perguntinhas chegaram e a gente então começa agora as respostas. Atenção para você que ligou, deixou sua mensagem e também o pessoal que participou pelas redes sociais. Professor, Regina Paes Lemes de Campinas gostaria de saber se quem recebe pensão também pode se aposentar. Pode, desde que contribua, né? A mesma regrinha que a gente conversou agora há pouco. Contribuiu 30 anos, tem direito à aposentadoria, independentemente de recebimento de pensão por morte. Perfeito. Eva Aparecida da Costa, Santa Rita do Novo Destino, Goiás. Poxa vida. Tati, sou professora e tenho 30 anos de contribuição, 51 anos de idade. Posso me aposentar? Sim, pode. 30 anos de contribuição já é suficiente. Que é aquilo que a gente professora, se fosse do ensino infantil, fundamental e médio, a partir dos 25 anos já poderia se aposentar. Ah, né? verdade? Sim. Diminui? Para a professora do ensino infantil, fundamental e médio, reduz 5 anos. Né? Então, a professora com 25 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade também, já pode se aposentar. Agora, no caso dela, tem 30, sem dúvida. E a Eva ainda pergunta, Tati, uma amiga minha já está aposentada, mas ela teve que voltar a trabalhar, pois a prefeitura descontou do contra-cheque, mas não repassou para o INSS. O que ela deve fazer? É uma situação que assim, a gente precisaria analisar com mais detalhes. A princípio, o fato do empregador não ter recolhido contribuição, desde que a pessoa prove que trabalhou, isso não vai impedir a concessão da sua aposentadoria. Agora, pode ser que ela tenha trabalhado no município ou no estado e depois venha se aposentar pelo INSS. E se o estado e o município não repassou o dinheiro, existe uma questão que a gente chama de contagem recíproca, e isso é um pouquinho complicado. Então, eu recomendo que ela procure um advogado para analisar melhor a questão dela, que exige um entendimento melhor. Né? Assim, de início, não dá para a gente acertar o ponto fulcral aí da questão. Né? Perfeito. Mas a orientação de um advogado, talvez procurar mesmo lá na cidade dela, Sim, em Goiás, vai ajudar. Com certeza. Obrigada, Eva, pela participação. Aldionita Muniz de Melo, Tambaú, São Paulo. Se após 15 anos de contribuição, a partir dos 60 anos, ainda podemos aposentar com as mudanças da presidenta? Sim, as mudanças não afetaram essa questão, né? 15 anos de contribuição ou 180 meses é o tempo mínimo de contribuição para a mulher se aposentar por idade aos 60 anos, trabalhadora urbana. Se fosse rural, seria 55 anos, né? Mas a mulher trabalhadora urbana contribuiu por 180 meses, ao completar 60 anos, ela vai poder se aposentar. Perfeito. Mais uma participação veio de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos Um longe. beijo para todo mundo de Mato Grosso do Sul. Chegamos longe, né, professor? Sim. Adalgisa Tavares Pereira. Gostaria de saber, no caso de um casal, ambos aposentados, o viúvo pode continuar recebendo a aposentadoria do outro se um dos dois falecer, mesmo sendo em zona rural? Sim. Cônjuges ou companheiros são dependentes recíprocos, né? Então, na verdade, terá direito à pensão por morte. Lembrando aí aquilo que a gente falou no início, né? O direito à pensão por morte hoje tem essas nuances, né? O tempo mínimo de casamento de 2 anos, contribuição por 18 meses. Então, no caso aí, me parece, em função da idade deles, que não haverá problema. O cônjuge que falecer vai deixar a pensão por morte para o sobrevivente, né? Perfeito. Sueli dos Santos de Campinas. Tem 44 anos, está desempregada. Contribuiu menos de um ano. Gostaria de saber quais os direitos que ela tem como dona de casa, independente do salário do marido, e com quanto ela teria que contribuir para ter direito aos benefícios do INSS. Perfeito. Menos de um ano de contribuição, ela não teria acesso nem aos benefícios por invalidez ou doença, que exigem no mínimo 12 meses de contribuição. 12 meses? 12 meses. Então, se a pessoa contribuir por 12 meses para a Previdência e, de repente, ficar doente, for acometida por alguma doença, né, ela poderá se afastar temporariamente por auxílio-doença, ou se for uma doença grave, uma doença que gere uma invalidez permanente, ela poderá se aposentar por invalidez. Mas a segunda parte, então, da pergunta dela, como que ela faria, ou se ela poderia, né, contribuir para o INSS, quanto seria? Sim, ela pode. Ela pode, por exemplo, fazer a contribuição mínima, que é de 5% sobre um salário mínimo, e quando ela alcançar a idade de 60 anos, né, tendo pelo menos 180 contribuições, ela vai se aposentar com um salário mínimo. Nesse caso, ela só não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque essa exige um recolhimento de 20% sobre o salário mínimo, no mínimo, como contribuição para receber um benefício lá futuramente, né? Então, no caso dela, se ela não quiser fazer uma contribuição forte e se aposentar aos 60 anos de idade, ela contribui com 5% do salário mínimo.
né? Perfeito. Marta Helena da Silva Poleto de Vinhedo. Trabalhei 8 anos em uma lanchonete e não tive registro em carteira. Gostaria de saber como faço para conseguir me aposentar. Tenho alguns problemas de saúde e não posso trabalhar. Perfeito. Esses 8 anos, como não houve contribuição, provavelmente o INSS não tem a informação disso num sistema que chama CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que ela vai ter que fazer é juntar alguns documentos que comprovem o exercício dessa atividade nessa lanchonete e também juntar algumas testemunhas, pelo menos 3 testemunhas, mais alguns documentos, contra-cheque que ela tinha, rescisão contratual, documentos que ela assinou na lanchonete. Juntando esses documentos mais 3 testemunhas, ela pode justificar esse tempo perante o INSS e contar esses 8 anos. Agora, se ela está atualmente desempregada, já faz muito tempo que ela está desempregada, esses 8 anos não vão refletir assim em direitos para ela perante a Previdência Social, né? Ela precisaria voltar a contribuir e recolher um determinado período de tempo para poder recuperar essas contribuições anteriores, né? De Poços de Caldas, Minas Gerais, Maria Ceila Mendes de Lima. Tati, foi recolhido 180 meses para 2 salários. Estou recebendo só um salário. Por quê? Sim. A aposentadoria por idade, para a pessoa receber 100%, vamos assim dizer, do que ela teria direito, ela precisaria contribuir pelo menos 30 anos, né? Ou 360 meses. Ela recolhendo 180 meses, ela teve o cálculo dela reduzido. Não obstante ela tenha recolhido sobre 2 salários mínimos, o cálculo dela foi de 85% desse valor, né? Então é por isso que ela está recebendo menos que 2 salários mínimos. Agora a pergunta de uma conterrânea minha, de Indaiatuba, estado de São Paulo. Legal. Maria das Graças de Souza Rosa. Tati, completei 60 anos e paguei 15 anos de Previdência Social. Eu posso dar entrada na minha aposentadoria ou mudou alguma coisa? Não, pode sim. Completou 180 meses, 60 anos de idade, urbano pode ir lá pedir. Pode Já agendar pode pedir. pelo 135 ou pela internet, né? Então, Maria das Graças, pode ligar no 135 e fazer o seu agendamento, tá? Ou no site, né? Da Previdência. Da Previdência. De São Paulo, capital, Neuza Maria Augusto Lima. Gostaria de saber se o imposto de renda que é descontado na fonte, se uma pessoa com 68 anos tem direito ao desconto. O que ela vai ter que buscar são as regras que vêm anualmente do imposto de renda, porque o aposentado que recebe recursos da Previdência Pública, ele tem uma isenção de imposto de renda maior do que as pessoas que não são aposentadas e que não têm mais que 65 anos de idade. Então, se ela tem mais de 65 anos de idade e recebe aposentadoria do poder público, seja do INSS ou do Estado, do município, da União, ela tem um espectro de isenção do imposto de renda maior. Aí, na declaração do imposto de renda, ela acerta isso. Perfeito. É pensionista e o marido era funcionário público do Estado. Gostaria de saber se pode se aposentar por idade, mesmo sendo pensionista. Sim, basta voltar ou contribuir para o INSS. No caso, se for aposentadoria por idade, ela vai precisar contribuir pelo menos 180 meses. E quando alcançar a idade de 60 anos, vai poder se aposentar por idade, sem nenhum problema. Maria Aparecida Ferreira Lázaro, de Poços de Caldas, Minas Gerais. 2 pessoas que são aposentadas por tempo de serviço, que têm mais de 70 anos, mais de 20 anos de aposentadoria. Com essas mudanças, no caso de um falecer, o outro continua recebendo a aposentadoria do que faleceu? A aposentadoria vai ser convertida em pensão por morte, né? E ele vai receber a pensão por morte, que vai corresponder a 100% do valor da aposentadoria que o cônjuge que faleceu recebeu, né? Desde que tenha, né, aqueles limites lá, mas me parece aí pelo caso que eles estão há mais de 2 anos casados e já têm, né, mais de 44 anos de idade. Então, com certeza vai receber. Perfeito. Ingrid Ana, ela colocou aqui, urgente, Tati. Meu nome é Jaqueline, moro em Silvânia, Goiás. Gostaria de saber do professor como proceder para eu conseguir me aposentar. Sou portadora de deficiência física, amputação de membro inferior direito a nível de coxa. Há mais de 40 anos. Já trabalhei com carteira assinada por 20 anos e 7 meses. No momento estou desempregada. Descobri que tenho estreitamento congênito do canal cervical. E aí ela cita aqui alguns outros probleminhas de saúde. Sinto muitas dores, estou fazendo fisioterapia, não consigo uma nova colocação por estar fazendo tratamento. Estou com uma perícia marcada para janeiro, mas gostaria de saber se posso conseguir aposentadoria. Então, a aposentadoria da pessoa que possui deficiência, que a gente fala deficiência de longo prazo,
né, aquela deficiência permanente que vai alcançar vários anos da vida da pessoa, houve mudanças em 2013 na legislação, houve uma lei complementar que estendeu os direitos ao deficiente, por idade aos 60 anos e pelo menos 180 meses de contribuição na condição de deficiente, gera direito a uma aposentadoria por idade para o deficiente. Tá. Ela vai ter que passar por essa perícia, a perícia vai identificar realmente o nível de deficiência que ela tem, se atende àqueles requisitos da lei, né, deficiência física, intelectual, sensorial, de longo prazo, e ter 180 contribuições nessa condição. Se isso, mais a idade de 60 anos, ela vai conseguir se aposentar, ok? Sem nenhum problema. Então, existe essa possibilidade dela se aposentar, mas desde que ela atenda aí esses requisitos, ok? Perfeito. Eliana Bolvi escreveu também aqui pelo Facebook, gostaria de tirar uma dúvida. Esse ano completei 30 anos de contribuição e 50 anos de idade. Os últimos 15 anos recolhi no carnê 20% do salário mínimo. Já tenho direito à aposentadoria? Já, 30 anos de contribuição. Ela tem 30 anos de contribuição e 50 anos de idade. Independentemente da idade, 30 tem anos. Tem os 30 de contribuição, que é o mínimo, vai se aposentar. né? Perfeito. Já pode também, então, ligar 135, no 135 para lá. agendar. Pode dar início ao processo de aposentadoria, Eliana. Elaine Alves. Durante alguns anos, mais ou menos uns 20 anos, trabalhei com carteira assinada. Hoje recolho a contribuição ao INSS como autônoma, de 2 salários mínimos, o que corresponde a 20%, né? Quando for me aposentar, qual será o valor a receber? Sobre os 2 salários ou será calculado uma média? Esse cálculo, assim, não é muito simples da gente explicar aqui agora, mas a ideia essencial é que não vai ser levado em consideração as últimas contribuições que ela fez, não necessariamente, né? Antigamente eram as 36 últimas que ela fez que seriam levadas em consideração. Hoje é uma média aritmética de tudo que ela contribuiu a partir de julho de 1994. Aí vai fazer a atualização de tudo isso que ela recolheu para a Previdência Social e vai separar as 80% maiores contribuições que ela fez para a Previdência Social. Vai se extrair essa média e é a partir dessa média que vai fazer o cálculo. Aí tem mais algumas outras nuances que entram nesse cálculo, né? Mas é essencial ela saber o seguinte, vai se levar em consideração todo o período contributivo que ela tem desde julho de 1994. Certo. Aí tem umas regrinhas específicas para cada tipo de benefício. No caso dela, são vários fatores aí que devem ser levados em consideração. Se é aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aí tem fator previdenciário, que é um cálculo também um pouquinho complexo de se fazer. Então, tem várias coisas. Dá para ela simular isso em tese pela internet, é um pouquinho complicado, mas dá para ela fazer. Ou se ela conhecer um advogado da área previdenciária, normalmente esse pessoal tem um sistema de cálculo, dá para jogar os valores lá para ter uma ideia aproximadamente de quanto vai ser o benefício dela. Perfeito. Recebemos hoje no nosso programa, mais uma vez, o professor de Direito Previdenciário e Constitucional, Lael Viana, e mais uma vez a gente agradece muito a presença. Obrigada, viu, professor, por todas as orientações prestadas. Sempre bom estar aqui com e quero te encontrar de novo no comecinho aí de 2016 para a gente esclarecer mais. Esse assunto sempre gera muitas dúvidas, né, professor? Sim, está todo mundo na expectativa e quando nós entramos em período de crise, né, todo mundo procura. Né? Aí as dúvidas aumentam mais ainda, é sério. De qualquer maneira, a gente agradece mais uma vez a gentileza e o carinho do senhor com o nosso público. Imagina. Até uma próxima oportunidade e boas festas de fim de ano. Para você também e para o nosso público aí. Intervalo e no próximo bloco a gente volta com dica de artesanato. Tem peça natalina chegando.